Alô você, amigo tricolor, estamos de volta, dia 10 de julho, mais um dia de clima londrino aqui no Rio de Janeiro. E eu tô abrindo esse vídeo para bater um papo com vocês sobre tudo que nós vivemos nesse último mês e para, de certa maneira, desabafar e tentar olhar para o copo meio cheio. Eu confesso a vocês que eu ainda tô remoendo essa nossa eliminação. Ainda dói, né? Eu ainda tô de ressaca, pessoal. Eu tô de ressaca. A gente foi eliminado na terça-feira, hoje é quinta, mas toda hora eu penso no jogo, toda hora eu penso na grande oportunidade que nós perdemos. Então esse vídeo aqui vai ser legal para eu desabafar e tentar olhar para o outro lado, para o lado positivo, como eu botei na thumb. Apesar de tudo, o saldo ele é muito positivo e a gente vai tentar entender aqui por quê, né? Mas o fato que ainda dói, e a eliminação, ela teve requintes ali de crueldade, né, pessoal? O futebol, apesar dele ser o melhor esporte do mundo, ele é um esporte que também sabe ser cruel. Aí o Fluminense eliminado com 2 gols do JP, um moleque de Xerém, isso daí foi muito cruel. Foi muito cruel. E nos fez acordar literalmente de um sonho. Todo torcedor do Fluminense estava sonhando, todo torcedor do Fluminense realmente passou esses últimos dias nas nuvens. Ontem, durante a minha live com o Sérgio Moretti, eu até brinquei com essa situação do sonho, né? Porque a eliminação do Fluminense, ela se assemelha muito aos sonhos que nós tínhamos na adolescência, né? Sabe, quando você é adolescente e aí você é apaixonado por uma pessoa famosa que você nunca vai ver na vida, e um belo dia você dorme e você sonha com essa pessoa. Ontem eu perguntei pro Sérgio: Sérgio, com quem que você sonhava lá com seus 14, 15 anos? Ele falou da Letícia Spiller, né? A tricolor Letícia Spiller. Eu, desde aquela época, já sonhava com a Thaís. Não a conhecia, mas já a encontrava nos meus sonhos. E o que acontece nesse sonho? O Sérgio encontrava a Letícia Spiller, começava um papinho aqui, um papinho ali, rolava um clima, depois alguns beijos, e na hora do vamos ver, o que acontecia? A mãe do Sérgio batia na porta e falava o seguinte: Sérgio, hora de ir pro colégio, meu filho. Hora de ir pro colégio. E foi justamente o que aconteceu com a torcida do Fluminense na terça-feira. Tava todo mundo nas nuvens, né? Todo mundo ali prestes a chegar no objetivo. E aí, a realidade bateu 3 vezes na nossa porta e a gente acordou. E é muito duro acordar depois de um sonho bom, pessoal. Muito duro. Muito duro. Agora, eu tô tentando olhar por outro lado, né? Por lado positivo, e realmente existe um saldo positivo. Primeiro que, por mais que a torcida do Fluminense acreditasse no título, a gente tem que lembrar que lá no início não foi assim, né? A preocupação de grande parte da torcida do Fluminense era não passar vergonha no Mundial. Porque apesar da nossa colocação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense ele não vinha apresentando um futebol de alto nível, digamos assim. E aí qual era o nosso pensamento? Opa, se o Fluminense está empatando com o Vitória em casa, se o Fluminense está com dificuldades no jogo contra o Juventude, o que vai acontecer contra um Borussia? O que vai acontecer se o Fluminense passar para as oitavas e pegar uma Inter de Milão? E o que aconteceu, pessoal, foi que nós vimos um Fluminense completamente diferente, um Fluminense extremamente competitivo e, acima de tudo, mobilizado. A palavra é mobilização. Esse elenco se mobilizou de uma maneira para enfrentar os desafios
da Copa do Mundo de Clubes e foi algo impressionante. Eu não sabia que esse elenco tinha essa capacidade. E isso é uma coisa que a gente vai levar como muito positiva e falaremos sobre isso daqui a pouco. E qual é o primeiro ponto positivo, pessoal? Qual é o primeiro ponto, assim, eu vou separar ponto por ponto, mas qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente lembra dessa nossa participação? Cara, o Fluminense conseguiu a tão sonhada internacionalização da marca. Hoje vocês podem ter certeza que o Fluminense é reconhecido internacionalmente. Hoje, aquele cara que estava lá na Europa, na Ásia, na África, que nunca havia ouvido falar do Fluminense, ele conhece as nossas 3 cores. Vocês podem ter certeza disso. E isso é muito importante, né, pessoal? Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo da Suécia, falando do Fluminense. Eu já havia falado para ele do Fluminense, mas ele não conhecia, né? E aí ele me mandou uma mensagem me parabenizando, falando que ele acompanhou o Fluminense e que agora os amigos dele conhecem o Fluminense lá na Suécia. Olha só que loucura. Isso só foi possível porque o Fluminense disputou a competição e porque o Fluminense foi muito bem. Porque se a gente tivesse sido eliminado na primeira fase, ninguém ia lembrar. Mas o Fluminense ele foi se superando, eliminou a Inter de Milão nas oitavas, vice-campeão da Champions, eliminou o Al Hilal, que era um time com muito hype. Ali todo mundo falava do dinheiro, que era um time europeu com camisa de time árabe, enfim. E o Fluminense foi passando de fase, foi eliminando esses times que eram mais fortes que o nosso e enfrentou o Chelsea na semifinal. Então hoje nós somos reconhecidos. A marca Fluminense, ela é uma marca muito mais conhecida no mundo. Outra coisa que mudou, pessoal, é o nosso valor de mercado. Hoje, o Fluminense vale mais do que valia mês passado. Isso é muito claro. E essa valorização, ela vem em um momento muito importante, porque o Fluminense vai passar por esse processo de virar SAF. A gente já sabe que existe uma movimentação quente nos bastidores para que isso aconteça. Então essa valorização, ela veio em um ótimo momento. Vamos ver como isso vai se desenrolar, vamos ver como isso vai se traduzir nas negociações que a diretoria do Fluminense tem em curso. Vamos ver se realmente isso que eu estou imaginando aqui vai acontecer. Mas vamos combinar que hoje o Fluminense obrigatoriamente tem que valer mais do que valia mês passado. E aqui eu já entro em outro ponto extremamente positivo. O Fluminense arrecadou nesse Mundial 331 milhões de reais. É muita grana, pessoal. Tem a questão do imposto, né? Nós sabemos que essa grana, como o presidente Mário falou, ela será dividida, né? Será fracionada. Uma parte vai para pagar dívida, outra parte vai para investimento em infraestrutura, outra parte vai para contratação de jogadores, enfim. É uma grana que ela vai ser ali dividida, mas é uma grana muito forte. É uma grana muito pesada. E para um clube como o Fluminense, é uma grana importantíssima. Então, é mais um ponto positivo dessa nossa participação na Copa do Mundo de Clubes. Outra coisa, galera, nós ganhamos reforços que já estavam dentro do elenco para o restante da temporada. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o Ignacio, ele volta ao Brasil com um tamanho completamente diferente. Hoje, o Ignacio, ele é visto pela torcida do Fluminense com outros olhos. A Copa do Mundo que o Ignacio fez foi fantástica. Foi fantástica. O jogo que ele fez contra a Inter de Milão, dando carrinho de cabeça, contra o Al Hilal ele também foi muito bem. Então nós ganhamos um jogador para a temporada. A gente vai lembrar aqui que no início do Mundial, o Ignacio era reserva e ninguém falava dele. Ninguém falava dele. Então nós ganhamos um jogador para a temporada. O Hércules, que já tinha subido de produção nos últimos jogos, ele volta depois desse Mundial também com um tamanho completamente diferente.
Ele já volta um Hércules muito mais parecido com o Hércules do Fortaleza do que com aquele Hércules que chegou ao Fluminense meio tímido, né, ainda muito retraído. Hoje o Hércules é um jogador que a gente olha e a gente sabe que é muito importante. Ele não vinha sendo esse cara. O Hércules fez 2 gols decisivos. O Hércules hoje é um jogador diferente. O próprio Martinelli, pessoal. Nós não sabemos o que acontecerá com o Matheus Martinelli. Muita gente já fala de proposta, enfim, ele ainda não recebeu nenhum tipo de proposta. Mas o Martinelli hoje, ele volta também diferente. É um jogador que por muitas vezes foi vaiado no Maracanã, por muitas vezes foi até de certa forma perseguido. E eu tenho certeza que depois dessa participação no Mundial, quem vaiava o Martinelli, quem perseguia o Martinelli, vai dar uma segurada. Vai ter mais paciência com o nosso meio-campista. Então, percebam como esse Mundial foi importante dentro e fora de campo. Fora de campo, importantíssimo. Dentro de campo, a gente tem jogadores que vão voltar com um anímico diferente. E aqui eu estou falando da parte individual, falei do Ignacio, do Martinelli, do Hércules. Vou falar também da parte coletiva. O time como um todo volta mais forte. A gente viu que é possível competir com times de altíssimo nível. Times que nós não enfrentamos no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Então, para vocês verem, o Fluminense como coletivo também volta fortalecido. Nós agora entendemos o seguinte: se esse time atuar com o mesmo comprometimento, tiver a mesma mobilização que teve no Mundial, se conseguir chegar perto disso, nós batemos de frente contra qualquer um por aqui. E levando em consideração que nós ainda teremos reforços nessa janela do meio do ano, eu acredito que o Mário contratará sim reforços para o Fluminense. Nós temos posições carentes no elenco, são carências que precisam ser atacadas. Cara, imagina o Fluminense fazendo boas contratações nessa janela, com o nível de comprometimento e mobilização que esse elenco demonstrou no Mundial. Como é que vai ser o nosso segundo semestre, pessoal? Lembrando que a gente tem 3 competições importantes para disputar. Temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E quando a gente fala de Sul-Americana, a gente fala de um campeonato que é completamente acessível ao Fluminense. Completamente acessível. O Fluminense tem totais condições de disputar a Copa Sul-Americana e vencer a competição esse ano. Então, meus amigos, quando a gente olha para o nosso segundo semestre, a gente tem esperança, a gente tem possibilidade de fazer um restante de temporada muito interessante. Vou falar uma coisa para vocês. Estou muito mais leve depois desse nosso bate-papo. A minha ressaca, ela não diminuiu 100%, mas com certeza está um pouquinho menor. E a tendência é que isso aconteça, né? Conforme os dias forem passando, a nossa ressaca vai diminuindo. E a gente espera que na próxima quinta-feira o Fluminense faça uma grande partida contra o Cruzeiro, para que a gente vire essa página e pense somente na temporada 2025, que recomeça para o Fluminense a partir desse jogo contra o Cruzeiro. Agradeço a presença de todos vocês por aqui, tá? E deixa um recado, você que está no Rio de Janeiro, se puder ir ao Maracanã na próxima quinta-feira, vá ao Maracanã. É hora da gente abraçar o time do Fluminense, é hora da gente carregar os caras no colo mesmo, para que a gente tenha aí uma volta muito positiva, né? Para que o elenco veja que a torcida tá junta, né? Eu tenho certeza que esse Mundial também serviu para isso. A gente vai ver uma torcida do Fluminense mais próxima ao time a partir de agora. Outro ponto positivo. E a gente sabe que quinta-feira já é um jogo muito importante, portanto, é essencial que a torcida do Fluminense vá ao Maracanã, apoie o time, mostre que nós estamos juntos mais uma vez, e eu tenho certeza que isso será muito bom para o nosso time, para o nosso elenco. E vamos com tudo porque nós temos ainda muitas coisas para disputar esse ano e temos chances reais de título
daqui para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo e também não se esqueça de acionar o sininho das notificações e em breve estaremos juntos por aqui. Conto sempre com a presença de todos vocês. Correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol es más complicado.